A Web Rádio Fraternidade apresenta Alberto Almeida, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online, com a apresentação do tema Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu até me senti no mundo espiritual agora, diante dessa apresentação magnífica. Quero me congratular com os internautas que estão compartilhando desse evento extraordinário que se dá em Minas Gerais e que tem no título a natureza e a qualidade da forma como ele é conduzido e dos frutos que eles multiplicam. É um verdadeiro estado de céu. Imagine-se sentado em algum lugar, olhando para um céu constelado, sem luzes, sem nuvens e sem a lua, só estrelas. Faça o exercício de imaginação nesse momento. Você contempla o céu e o céu está límpido. Apenas essas lantejoulas cintilam. E sentado, em contemplando, você, por um momento, vai poder fazer uma pequena viagem. Você está sentado na Terra, que parece imóvel, mas ela gira em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação a 1.600 quilômetros por hora. Você continua contemplando, e ainda que a Terra pareça parada, mas girando em torno do seu próprio eixo em mais de 1.600 quilômetros, você não se dá conta de que, estando à noite, ela está fazendo um giro em torno do Sol, e ela o faz numa velocidade tão incrível de 107 mil quilômetros por hora. Para que você tenha uma referência, o avião vai em torno de 800 quilômetros por hora. A Terra vai a 107 mil quilômetros por hora. Mas imagine que a Terra, nesse movimento de translação, ela o faz em torno de uma estrela central, que é o Sol, uma estrela de quinta grandeza, que é uma entre 200 bilhões de sóis que compõem a nossa galáxia. E essa estrela, em torno da qual nós circulamos, fazendo parte, portanto, do sistema dito solar, ela enseja estabelecer, junto com o Sol, um movimento dentro da galáxia. O movimento que o Sol faz dentro da Via Láctea é de aproximadamente 577 mil quilômetros por hora. Uma velocidade, portanto, 5 vezes maior do que a Terra girando em torno do Sol. Este Sol, portanto, que caminha em torno da Via Láctea, com todos os seus planetas que o circundam, fazem parte dessa pequena Via Láctea, que é pequena, que não é tão grande quanto se supõe. Nada obstante, para um ponto a outro, precisa de 100 mil anos-luzes para ser percorrida. Mas a nossa galáxia, ela é uma que também faz uma movimentação extraordinária. Ela viaja, a exemplo da Terra, em torno do Sol, e do Sol dentro dela, a nossa galáxia viaja numa velocidade de uma bagatela de 2.300.000 quilômetros por hora. E ela é uma, viajando nessa velocidade, entre as 3 trilhões de galáxias hoje conhecidas pela astrofísica. São 3 trilhões de galáxias no universo em expansão há 4 bilhões de anos, um pouco mais. Esse universo inflacionário detém, portanto, essa ordem de grandeza
hoje conhecida, para falar só da matéria visível, tangível. São 3 trilhões de galáxias, da qual a Via Láctea é uma delas, que viaja a 2 bilhões e 300 mil quilômetros por hora em torno de outras galáxias, e que tem dentro dela um Sol que faz uma viagem na própria galáxia a 577 mil quilômetros por hora, e a última volta que ele fez em torno da galáxia era a época dos dinossauros. E em torno do Sol, que fica no cantinho da galáxia, tem um planeta chamado Terra, que circula em torno do Sol a um pouco mais de 107 mil quilômetros por hora. E esse planeta azul gira em torno do seu próprio eixo numa movimentação incrível de 1.600 mil quilômetros por hora. E você, sentado, olhando para este céu constelado, levanta o braço e aponta em que ponto você é capaz de colocar no lugar algo que esteja fora do lugar. O que você se deu conta de que não está no lugar? Ou que está sobrando, ou que está faltando? É uma reflexão que eu quero propor a você para dizer da grandiosidade do universo e da pequenez com que nós nos encontramos localizados nesse planeta, o chamado planeta azul, que resulta da visão da atmosfera dos gases e que nos dá essa beleza encantadora e formosa que nos caracteriza como o planeta azul do nosso sistema solar. Você sentado aí não se dá conta de que esse grão de areia do deserto foi confiado a um espírito que o formatou, fazendo parte de uma comunidade de espíritos puros, e com a sua capacidade evolutiva inabordável para nós outros, ele co-criou a Terra. Ele criou a Terra. Ele esculpiu a Terra valendo-se da nebulosa, que se expandia na grande explosão e que saía do Sol, e que depois foi se materializando nos planetas em torno dele, e a Terra é, portanto, objeto da atenção de um extraordinário engenheiro e arquiteto chamado Jesus. E esse homem notável, que os espíritos disseram a Allan Kardec que foi o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, que é o arquétipo que se pode alcançar do homem e do homem integral, este homem Deus, este ser que não coube na história dividindo-a, esse extraordinário homem chamado Jesus nasceu após ter criado a Terra, na sua origem e tutelado o processo evolutivo que vem se dando nela, ele nasce numa manjedoura e escravo. É a suprema contradição que nós temos que lidar para poder fazer uma caminhada seguindo as pegadas dele, que é o nosso modelo e o nosso guia. Esse homem indimensional, de uma grandiosidade ainda incompreensível para os nossos corações, ele escolhe nascer num pequeno povo de um pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, em que ele se movimentou para, em vivendo num grupo bem pequeno, dominado por outro povo, ele escolhe nascer na singeleza de uma família que não tinha expressões grandiosas do ponto de vista da hierarquia, da tradição, da geopolítica, da religiosidade do seu povo. Nasceu anônimo, e tão anônimo que foi colocado numa estrebaria de improviso.
Este ser, que é o ser mais puro e mais perfeito, escolheu nascer entre os animais. E escolheu nascer numa circunstância que até hoje é muito difícil estabelecer uma compreensão acerca do pelo que ele veio da forma que veio, no lugar que veio, no povo que veio e na condição que veio. Sendo o Senhor dos Senhores, ele se apequenou na forma de uma criança, deixando-se dado para significar para nós o roteiro que deveria ser seguido, que é o roteiro da humildade. Jesus é esse Supremo Senhor que veio na expectativa de poder nos ensejar uma caminhada via humildade. A humildade é a plataforma que deverá sustentar a nossa trajetória, sem o que não lograremos ir muito longe. Então, é nesse homem síntese, nesse homem luz, nesse homem estrela, nesse modelo, nesse paradigma que nos deve orientar os passos, que nós devemos refletir sobre as nossas andanças na atualidade. Porque nesses dias, eu, você e a Terra estamos numa grande correria. Uma grande correria para sobreviver. E para sobreviver a um ser absolutamente desprezível do ponto de vista do seu tamanho. Não dá conta nem de viver sozinho, de tão pequeno e insignificante que ele é, um vírus. Mas esse ser que surgiu na Terra repentinamente e que fala paralisar os exércitos, juntar numa certa medida os inimigos, recolocar todo mundo dentro de casa para pensar, este pequeno ser que nos alocou dentro de um espaço chamado lar, família, tem nos ensejado pensar sobre a dinâmica de vida que temos tomado para nós mesmos ao longo dos últimos tempos, que nos ensejou, portanto, construir um formato de existência no qual nós não conseguimos sustentar uma ecologia com relação à Terra, com relação às relações sociais, com relação à família e com relação a nós mesmos e ao nosso corpo. Uma parada para pensar no estilo de comportamento que vínhamos tendo até então. Nós, até então, nos lançamos na expectativa de não sei o quê, ter sucesso. E implementamos força, energia, tempo, atenção, concentração em títulos, riquezas, honrarias, prestígio, poder temporal. Tudo em vão. Uma viagem para fora. Uma tentativa de poder ter o mundo nas mãos. E, para tanto, se sobrepondo um sobre o outro, num processo competitivo quase que selvagem, nos colocando por sobre aqueles que se colocam ante esses objetivos, que são objetivos apenas transitórios, que nós não nos damos conta. Nós rompemos com a ética, rompemos com os amigos, às vezes rompemos com a família, para alcançar o topo que nos conceda tudo isso que nós alinhavamos como sendo o sucesso. E, curiosamente, aqueles que chegam lá não levam, ou seja, não usufruem, não dispõem. E toda a humanidade galvanizada, estimulada, persuadida para fazer essa trajetória, ela se encontra hoje colapsada. Sofremos hoje, efetivamente, um congelamento de um modelo de sociedade.
Essa forma com que nós nos temos nos organizado não dá conta nem do princípio que é o uso dos recursos naturais que a Terra nos concede, como a nossa Gaia, a nossa casa-mãe, onde nós dilapidamos e a nossa atitude selvagem, invasiva, é capaz de, a cada 100 anos, promover uma pandemia. E, a despeito de tudo isso, nós ainda não nos damos conta de que a nossa caminhada é uma caminhada que está sendo feita apenas na direção da matéria, do exterior. E para alcançar esse objetivo, que é o objetivo apenas dos 5 sentidos, nós nos vemos apenas como seres humanos, meramente humanos. E como humanos, nós tentamos ser sobre-humanos, passando por cima dos outros e se sobrepondo sobre os outros, dominando os outros, às vezes usando estratégias impróprias. Nós temos avançado em relação à nossa movimentação, sobrecarregando-nos de aflição, sobrecarregando-nos de dor, experimentando cansaço. A humanidade está cansada. Ela está exaurida. Ela está exaurida porque a direção está errada. O movimento é veloz, a estratégia é descartável, as pessoas são usadas e abusadas e as coisas passam a ter um valor acima do ser humano. Diante do acidente, se pergunta, aconteceu alguma coisa com a máquina? Depois a gente pergunta se o funcionário ficou lesado. Diante de uma ocorrência, parece que as coisas têm mais valor do que as pessoas, porque são as coisas que se transformaram no fim da nossa existência. Porque parece que somos humanos e meramente um conglomerado de células que estamos para fazer um fruto circunstancial de uma vida que vai se esvair com a morte. E vivemos como os materialistas, nada obstante, digamos-nos, a humanidade inteira espiritualista, mas nós somos dominados por uma cultura estritamente materialista. E esse paradigma se exauriu, e nós estamos cansados, exaustos, sobrecarregados com dores que nós acumulamos sobre nós mesmos. É isso que se vê agora. Uma humanidade que parece que se perdeu de si própria e não tem um outro modelo, não elaborou um outro modelo para seguir. E se esqueceu da sua sagrada origem e não se deu conta de que aquilo que vive é uma circunstância material, absolutamente circunstancial do ponto de vista evolutivo, e de que nós não somos só o corpo com que nós nos apresentamos. E é nesse viés que vem a mensagem formosa de Jesus. E que o Espiritismo vem, atualiza e nos coloca ao encontro dela para fazermos um ressignificado da nossa própria existência. Estabelecermos um novo rumo, um novo propósito e podermos dar a nós mesmos a construção de um novo modelo que nos permita viver um paradigma que seja coerente com a vida cósmica. Porque parece que ainda nós não nos demos conta de que habitamos um ponto no universo, que é quase que invisível se nós nos afastarmos um pouquinho dele, dado a nossa insignificância. Então o Espiritismo vem e resgata essa figura formosa de Jesus. Porque nesse mundo caótico, nesse mundo que avançou muito em tecnologia, que se transporta agora com uma velocidade incrível, que é digital, que encurtou distâncias, que mapeia o corpo, que é capaz de invadir a célula, penetrar o átomo e explodi-lo. Este homem, que é capaz de poder fazer o mapeamento de um vírus e fazer múltiplas vacinas para poder atendê-lo,
que é capaz de imobilizar esse vírus, tirar um pedaço dele e multiplicar os estilos de vacina, este mesmo homem que conseguiu varar a atmosfera e ver que a Terra é azul, não é o céu que é azul, e de que é a camada atmosférica que dá esse contorno de cor, esse homem que conseguiu fazer, devassando o macro, o micro e mergulhando nas entranhas da Terra, é capaz de, portanto, fazer uma viagem notável e pisar num outro planeta, seu vizinho, que é tão minúsculo quanto nós mesmos. Esse homem não consegue ser com outro homem que está ao seu lado. Não consegue ser consigo mesmo. Está em conflito, sobrecarregado, síndrome do pânico, ansiedade, esquizofrenia, transtorno do humor. No espectro autista, dos mais graves, na ponta do espectro para baixo. A violência se multiplicou e as guerras se sucedem. Homens-bombas se explodem. E os países mais ricos se reúnem como se fugissem da humanidade inteira, porque para onde eles vão tem protesto. E com mais de 7, caminhando para 8 bilhões, um pouco mais de habitantes, nós temos a fome ainda agraçando e matando as pessoas mais do que podemos imaginar. Este mesmo homem não é capaz de se estabelecer a proteção para o ser que está dentro do útero e faz mais vítima do aborto do que todas as pandemias últimas juntos, ao longo de um ano. Esse homem, ele está absolutamente perdido de si mesmo e dominado por um peso do qual ele não consegue suportar, ele surta e, de repente, faz a escolha pelo suicídio, numa tentativa patética de matar a sua dor, matando o corpo, mas não matando a sua vida. Este homem é o homem que compõe a humanidade da qual fazemos parte nesses dias. Mas nada está perdido. Tudo isso é um sistema de progresso que nos acena, que fizemos um grande voo de intelectualidade, de cognição, de inteligência, mas não conseguimos lograr fazer o mesmo do ponto de vista ético-moral e espiritual, para estruturarmos o nosso voo e ganharmos efetivamente uma viagem que pudesse ser mais serena, mais pacificadora e que lograsse estabelecer mais paz. O Espiritismo traz Jesus de volta e se nos apresenta como aquele tutor que propõe na humildade do seu renascimento a proposta de um grande recomeço e a proposta da construção de um novo paradigma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A viagem que precisamos fazer é para o coração. Mas não é para a investigação através da ecografia, através da coronografia estabelecida do sistema computadorizado, dos testes ergométricos, da medição de um mapa, do análise do eletroencefalograma. Não é, portanto, através de um cateterismo que se vai ver se o nosso coração está bem, analisando-lhe as coronárias, porque efetivamente o que mais nos mata, quiçá, não são as gorduras, a obesidade, a vida sedentária, a depressão e o cigarro, é o estilo de vida que estrutura esses fatores que a cardiologia propõe como sendo culminantes, decisivos para apressar o infarto do miocárdio, ao lado de outros fatores menos prevalentes. O que nos mata, o que nos lesa, o que nos fere, não está no coração, que às vezes para de bater no infarto do miocárdio. O que nos faz silenciar é o coração da alma. Esse coração que não ganhou
um toque de cristandade que não despertou, que congelou e que se manifesta para o coração físico e que dá sentido de que nós ainda não conseguimos sair de uma parada, mas não é uma parada cardiorrespiratória do ponto de vista da nossa anatomofisiologia, é uma parada do coração, da alma. Nós precisamos sofrer efetivamente um despertar. E o Espiritismo traz Jesus com essa possibilidade de fazer com que o nosso coração ele seja manso, ele desperte, humildemente ele acorde para uma nova realidade. Porque o mestre não abriu mão de sê-lo. Eu sou, tu dizes e eu sou, diria Jesus ao seu tempo, assumindo humildemente de que ele era o mestre. Porque a humildade não é parecer menor, é ser o que é. E Jesus era o que é, o médico das almas e o mestre de todos nós. E segui-lo é a possibilidade que nós temos de fazer um outro caminho. Já não é mais o caminho para fora. Já não é mais um caminho para dentro que fica apenas no coração do corpo. É mergulharmos nas entranhas do nosso ser, no coração da alma. É redescobrirmos que somos espíritos que estamos num corpo. De que, portanto, é desse lugar que nós precisamos rever a nossa vida e nos recolocarmos na construção de uma nova cultura. É nesse viés que todos nós estamos sendo chamados, na perspectiva que o Espiritismo se nos apresenta, para, em olhando Jesus, ir a Ele. Ir a Jesus é muito mais do que ler o Evangelho, ler a sua história. É em refletindo, vivendo e meditando sobre a vida dele, podemos fazer esse mergulho interno ao nosso Cristo interior. Essa é a proposição que o Espiritismo faz. A viagem para fora, as conquistas, nós já fizemos bastas vezes. Já exuberantemente fizemos um apanhado de um repertório de conquistas e de sabedorias do ponto de vista da matéria incomum para a humanidade na cultura que ela traz. O desafio agora é aceitar o chamado de Jesus e podermos ir ao Cristo interno. Vinde a mim. É, portanto, esse clamor. Ir a si é tomar Jesus como referência para fazer o mergulho às entranhas. E o atributo mais importante para essa viagem é a humildade. Foi por isso que Jesus, em sendo governador do planeta, escolheu nascer na simplicidade de uma manjedoura. Então, é desse movimento que nós precisamos fazer. Agora é a interiorização, é a espiritualização, é a cristianização, é o movimento da introspecção, é o movimento da subjetividade que precisamos fazer. Porque, enquanto olhamos para a matéria e tínhamos ela como fim em si mesmo da nossa existência, nós estamos vivendo como os materialistas ateístas vivem. A proposta espírita é de que o fim seja o espírito, de que a finalidade da existência seja o nosso desenvolvimento e o nosso embelezamento espiritual nas vertentes da intelectualidade, da moralidade, que se somam e que fazem brilhar a alma de escola. É nesse viés que nós estamos sendo chamados. As coisas são meios, não são fins. A finalidade em si mesmo, ela é subjetiva. Ela está dentro, ela não está fora. Porque logo mais vamos deixar o corpo. E essa caminhada não é uma caminhada de fuga, é uma caminhada de consciência, através da qual nós começamos a perceber de que nós temos o que nós largamos. Nós sabemos o que nós conquistamos na alma. E nós multiplicamos o nosso patrimônio todas as vezes
que nós compartilhamos os recursos que despertamos dentro do nosso ser. Esse caminho para dentro de espiritualização do ser, de sacralização da vida, ele começa com a gente soltando. Porque estamos sobrecarregados, aflitos e cansados, porque nós queremos carregar coisas que não nos pertencem, que deveriam nos servir, mas nós é que estamos servindo as coisas. Construímos uma casa, ficamos dentro dela prisioneiros, a gente não sai nem com medo de assalto. Assalto à casa, não é nós mesmos, é a casa. Nós temos um carro, um automóvel, e ficamos vigiando o automóvel, nós somos vítimas do automóvel. É o automóvel que nos possui, não somos nós que possuímos o automóvel. E nós começamos a ver que nós vamos criando uma série de necessidades ilusórias, artificiais, que nos aprisionam. O Espiritismo nos convida a começar no desapego, como ele fez. Não tinha onde repousar a cabeça. As feras têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Começar a soltar. Porque até o nosso filho, o nosso grande amor conjugal, o nosso grande amor, que é um pai ou uma mãe, nós temos que soltar o corpo. Porque nós não conseguimos segurá-lo. Logo mais, você não sabe quem é que vai fazer a soltura da sua veste, quem vai fazer a viagem, quem vai estabelecer a travessia para o mundo espiritual, a volta de onde viemos. Então, nós somos chamados a fazermos como Jesus fez, o desapego. O tesouro não está na terra porque a traça consome, os ladrões minam, a ferrugem corrói. O tesouro está nas entranhas do ser. Tudo que temos é o que conseguimos elaborar dentro. Tudo fora são ilusões que logo passam. São importantes do ponto de vista do bom uso, porque se for o mau uso, nós nos escravizamos a elas. Mas se fazemos um bom uso, nós multiplicamos as coisas para que as almas possam se embelezar junto conosco. A proposta, portanto, de Jesus é uma proposta audaz, porque ela sugere que possamos fazer um caminho de ficarmos ensolarados, iluminados. É um processo de iluminação. Mas nós iluminamos a casa, compramos luminárias extraordinárias, os automóveis, as cidades. Nós conseguimos estabelecer, do ponto de vista da claridade, hoje, com os métodos mais modernos de laser, a grande distância. No entanto, os neons, eles não clarificam o ser. Nem as velas acesas iluminam a alma. Não ilumina nem o corpo, só ilumina o corpo numa direção, na outra fica a sombra. A proposta de Jesus é que pudéssemos resgatar o processo da luminosidade. Vós sois luz. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. E essa figura formosa de Jesus veio nos ensinar, portanto, que o caminho da mansuetude do coração, o processo da humildade, que deveríamos aprender com ele, com o rol de virtudes que ele elaborou conosco, deveria nos tirar o fardo. Como ele fez com Nicodemos, o fardo, o processo existencial. Nicodemos estava tão perplexo para entender a vida e procura Jesus à noite para aliviar dessa sobrecarga de inquietações que ele trazia por não conseguir entender a felicidade. Ou de um garoto que estava dominado pelo processo da obsessão, cujo pai buscou os discípulos ajuda e não conseguiu, e foi ao mestre, e está Jesus, numa fala, num encontro breve, liberando aquele jovem das convulsões epileptiformes e liberando os espíritos e devolvendo ao pai. Quantas obsessões pandêmicas hoje se fazem no mundo e as pessoas não sabem o que fazem. Usam artigos externos,
lançam mão de expedientes materiais para espantar os espíritos, expulsar os espíritos. E Jesus, lá no seu tempo, já nos dizia que era necessário jejum e oração para nos livrarmos da sobrecarga dos processos obsessivos. A fome que campeia num mundo tão pródigo em alimentos, Jesus, ao seu tempo, dando-nos ensejo a necessidade da partilha, multiplicou pães e peixes para silenciar os estômagos, a fim de que as almas pudessem raciocinar, ouvindo-lhe a mensagem. Nos processos de adoecimento físico, com que muitas almas se arrastam, procurando paz sem lograr tê-lo por conta de doenças incuráveis, Jesus também assim agiu ao seu tempo, liberando num toque, às vezes só passando, e a mulher, sem que ele pudesse se dirigir a ela conscientemente, dá-se conta que se tocasse as fibras dos vestidos, ficaria curada da hemorragia de 12 anos, e assim o faz, e consegue se curar. Ele para, no entanto, volta, se diz, quem me tocou? E depois que ela se identifica, ele diz, vai, tua fé te curou. Implementa a confiança, o domínio que aquela mulher deveria ter sobre a sua própria vida. Ele não diz, eu te curei, ele diz, tu te curaste. E tira daquela mulher não só a doença, tira-lhe também a insegurança, a desconexão com o divino. Reforça-lhe a fé. A figura de Jesus, ao seu tempo, passa. E quando na sexualidade, que atormenta trilhões de almas desta e do outro mundo, nesse mundo ciclópico, onde 8 bilhões estão encarnados, nós vamos ver que espíritos nos diversos mundos que pertencem às diversas galáxias passam do mesmo desafio aos trilhões para superar os conflitos da sexualidade. Lá está Jesus, atendendo a mulher que, mediante a traição, estava para ser assassinada. Faz a confrontação com a massa, libera e sugere que ela siga fazendo um outro caminho a fim de sair daquele processo que a malsinava, que a sobrecarregava, que era a carência afetiva. E assim é, diante do poder, ao lado de Nicodemos, ao lado de Pilatos, que lava as mãos, depois de perceber que ele fizeram uma escolha por César e não pela verdade, por Jesus, lava as mãos. Jesus dá-lhe o exemplo magnífico do silêncio diante da interrogação do notável todo-poder para lhe propor de que, efetivamente, o poder tem que estar a serviço do amor e não o amor a serviço do poder. Quando o amor fica a serviço do poder, ele se apequena, degenera e se transforma em paixão aviltante. Mas quando o poder ele é guiado pelo amor, ele opera milagres no campo da sua expressão, em todos os setores da vida humana. É assim. Jesus passou e nos ensinou a usar o jugo suave e o fardo leve, que Allan Kardec haveria de fazer essa análise perfeita em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que era a lei de amor que Jesus veio propor, que deve, em sendo observada, liberar-nos das aflições que todos carregamos. Seja ela da perda de um ente querido, de uma moléstia renitente e incurável, de uma dificuldade socioeconômica, de um processo obsessivo, dos tormentos dos instintos e das paixões, seja ela aquela que nos envolve num processo socioeconômico desequilibrante, seja ela de que naipe for, só o amor é capaz de trazer a suavização para os corações, no caminho da mansuetude e da humildade, para lograr alcançar um status de paz, de serenidade. Porque o homem desses dias, que junte beleza, dinheiro, prestígio, poder,
não consegue implicitamente estar com ele, paz, felicidade e plenitude. Se ele não estiver conectado às suas entranhas, não consegue lograr estabelecer a suavidade do bem-estar, da iluminação, da planificação, da autorrealização. Mas ainda que ele esteja doente, ainda que não seja rico, ainda que não seja conhecido do ponto de vista da sociedade onde ele está inserido, sem prestígio, portanto, e ainda que ele não seja um jovem, se ele estiver conectado ao amor, a vida lhe sorri e ele está bem, como estava o notável poeta cínico, que visitado pelo o maior estrategista, talvez, que a Terra já tenha conhecido, Alexandre Magno, que deveria reencarnar como Napoleão, diante daquele poeta simplório que se colocava na sua frente, e ele, invejando aquele homem que estava desnudo, tomando sol, e que gozava de uma plenitude da qual ele, Alexandre, não conquistara, a despeito de todas as suas vitórias que se sucediam, ele pergunta a Diógenes: o que é que tu queres que eu faça por ti? Como se ele pudesse fazer alguma coisa por Diógenes. Era a própria contradição. E Diógenes diz: sai um pouco da frente, que você está na frente do sol, e eu estou pegando o sol. Chocou o extraordinário conquistador de todos os tempos, Alexandre, que diante disso prometeu para Diógenes que quando ele voltasse, ele deveria segui-lo. Mas dominado que estava pelo poder, seguiu na direção das conquistas novas, na direção da Índia, para morrer inevitavelmente. Amigos queridos, olhando da tua cadeira e olhando o céu constelado, tu pode levantar o braço, tu não vais conseguir apontar nada fora do lugar. Mas talvez tu possas dizer: eu estou fora do lugar. Mas não é possível que o universo todo esteja no lugar e só tu seja a exceção. A humanidade está sendo convidada a seguir Jesus, porque ela não precisa ser exceção. E é nesse viés que a mensagem altaneira e bela de Jesus nos conclama para que façamos esse salto de qualidade do ego para o eu sagrado, da personalidade para o Cristo interno, ir a ele seguindo as orientações de Jesus, para descobrir o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar individual e coletivamente na formatação de um novo paradigma que não tenha a necessidade de enfrentar pandemias, guerras, violências, preconceitos, dores que desafiam a medicina e processos tempestuosos e flagelos da natureza que alcançam a humanidade chamando a atenção. Se conseguirmos alcançar e ficar nesse lugar, o lugar do sagrado, tudo mais será sagrado. Tudo mais estará no lugar. E nós participaremos dessa grande sinfonia da natureza. E aí, talvez, nós possamos reconhecer a divindade que nos ofereceu Jesus para nos cuidar, o grande cuidador da humanidade. E talvez não precisemos dizer, como o poeta diz na sua fala poética, intitulada Inteligência Suprema: quem foi que fez o sol? Tão vivificador, e sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam os céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a pulsante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão. O perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar.
o infravermelho e o ultravioleta, e fez de uma lagarta surgir a bela borboleta. Aos clarões da luz do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo, tardo, do elefante, e o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, as maravilhas da animalidade e um elo mais acima, nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição. Quem dá sem perder nada, paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover. Pergunto a outras vozes, quem de vós me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que bacana, meu querido Alberto, que bacana. Lindo, linda exposição. Vamos fazer o seguinte, nós vamos escutar uma música. Eu já combinei aqui um esquema com a Graça aqui, e aí a gente volta já já para o momento de perguntas e respostas, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o nosso querido Moacir Camargo. E na sequência, a gente volta para esse momento de perguntas e respostas com o nosso querido Alberto Almeida. Vamos lá? Queridos amigos, que alegria estar participando em mais essa edição do Nosso Céu. Quero aqui agradecer o convite do Rubens, da Divina e de toda a equipe por participarmos juntos de mais essa edição e agora online. E com esse tema maravilhoso, nós vamos cantar para vocês uma música que está bem dentro do tema. Estrada Luminosa, Caminho Luminoso, Jesus. O caminho, estrada luminosa, o caminho de brilho celeste, o caminho para a humanidade, o caminho, ele, o mestre, que seguiam José e Maria, que seguiam Ana e Zacarias, olha, que seguiam Isabel, João, Simeão, que seguiam os apóstolos, compreendiam Gamaliel, uma dama na liteira, que seguiram Madalena, um soldado, um ladrão. Só com amor podemos ir pelo caminho dourado. Só com amor nos encontramos no brilho do sol. Só com amor podemos ir pelo caminho dourado. Só com amor nos encontramos no caminho, no brilho do sol. Seguir na estrada luminosa, seguir
pela estrada florida, caminho do divino mestre, seguimos dourados e luz também. Seguir a estrada luminosa, seguir pela estrada florida, caminho do divino mestre, seguirmos dourados de luz também. Dourados de luz também. Dourados de luz também. Dourados de luz Muito bem. Será que minha voz agora melhorou, hein? Deixa eu voltar o Alberto aqui. Aí, Alberto, ao vivo E é aí, assim. querido? Agora ficou bom, hein, Alberto? Ó. Pois é, eu estava aqui fora do boxe, cara. Mas você sabe que você estava com um raciocínio tão bom que eu falei assim: o áudio tá bom, vamos tocando, porque o áudio tá bom, tá para o pessoal entender. Não queria atrapalhar o seu raciocínio. Vamos para as perguntas? A Divina tem, vai lá, Divina. Manda a pergunta para o Alberto. É isso aí, Alberto. Então vamos lá. E a pergunta veio do Erinaldo Teles Santos. Diante desse estado de perdição, ainda usou bem o termo, que o homem se encontra, sairemos dele? E para completar, a Tereza Aquino Luiz, Alberto, nós que já fomos despertados para a necessidade da mudança e que convivemos com pessoas endurecidas para as coisas da espiritualidade, vamos ter mais dificuldade para seguirmos adiante? Você. Então, eu quero dizer que Kardec abordou essa questão quando tratava na questão da lei do progresso. E é interessante quando ele até indaga se a sociedade fazia um movimento de retroação, né? Ou seja, porque a gente vê as coisas tão atrapalhadas que a gente acha que a humanidade está caminhando para trás. E os espíritos responderam que não, de que era necessário, no entanto, que o mal chegasse ao excesso, ao máximo, para que o homem sentisse a necessidade do bem e das reformas. Então, o mundo não está perdido. Nós nos perdemos da direção e fizemos um grande avanço e chegamos no teto desse avanço, necessitando do contraponto. E é isso que faz o movimento do colapso. Esse colapso é que sugere, no extremo de um avanço de desconexão, quando eu tento viajar só com uma asa, que me leva a um processo de sofrimento e que leva a dores, que se multiplicam em várias direções, sociais, morais, biológicas, espirituais, existenciais. Então, essas dores que se multiplicam, elas falam desse desarranjo. Então, o homem sente a necessidade de refazer o bem e sente a necessidade das reformas, ou seja, de montar uma nova proposição paradigmática. Então, nós não estamos perdidos no sentido negativo do termo, nós nos perdemos enquanto humanidade, nos encontrar, porque a dor nos traz de volta. Nós, quando fazemos um caminho desconectado do amor, nós vamos para o beco, e no beco, o beco nos traz de volta. A gente vem com todo o aprendizado empreendido. E esse processo de aprendizado, ele nos coloca nesse lugar do engrandecimento daquilo que nos falta. E na relação com aqueles que não conseguem visualizar essa possibilidade, nós temos a oportunidade, aqueles que já nos iniciamos nessa percepção e no exercício dessa espiritualidade, de podermos, então, fazermos reflexões e sermos, de algum modo, referências
para outros que embrutecidos, que às vezes estão dominados por uma cultura materialista, ateísta, ao contato conosco se sentem tocados, sensibilizados e também terão a sua chance de fazer escolhas mais ricas. Então, a humanidade não está perdida de vez, ela está colapsada, precisando fazer um outro movimento, numa outra direção, para equalizar o seu progresso. Vamos lá, Divina, tem mais pergunta aí? Um montão. Então, vamos lá. A Sônia Gonçalves, onde está o fio da humanidade? Pois está escondido os grilhões do novelo, emaranhado por nós mesmos, tão amarrados durante a existência. Aí depois, como sublimar o pensamento diante de tanto consumismo, individualismo e banalização da vida dos irmãos? Efetivamente, desanovelar a encrenca significa dizer achar-se, autoconhecer-se. Porque é que a gente quer desanovelar a encrenca nos outros. A gente quer apresentar uma solução para a humanidade. Mas nós somos humanidade. E isso nos envolve, nos enreda. Então é preciso conscientizar-se de que nós temos que fazer o desanovelamento dentro de nós mesmos. E se nós fazemos isso, nós impactamos a rede como um todo. Então, o individualismo, o consumismo, a violência, o sexismo e tantas outras manifestações que às vezes surgem na humanidade hoje, denunciando sintomas de um adoecimento do organismo social, ele se nos exige que possamos fazer uma reflexão a fim de que não sejamos tragados por essas manifestações distorcidas que a humanidade traz, que suscita, portanto, uma movimentação da personalidade adoecida que, se não está atenta, ela vai para outras dores maiores e vai enfermando o grupo do qual ela participa, quando, na verdade, essas manifestações elas já devem servir de chamada de atenção para que a gente saia do consumismo para o consumo, que é normal, do individualismo para a individualidade e não para o individualismo, e da individualidade com individuação, significa aperfeiçoamento, sair da violência para o respeito ao direito do outro, e assim nós fazemos o contraponto, porque para cada distorção tem uma virtude oposta correspondente que está ali oculta e que podemos desvelar. Aí. Agora, uma pergunta aqui muito interessante. Gostaria de perguntar ao doutor Alberto Almeida como ele entende o socorro espiritual nos presídios e pela população que mora nas ruas, tão numerosos e carentes de paz, de fé e ajuda material. A população que está nos presídios são a dos excluídos. São aqueles que experimentaram sofrimento atrozes, que não tiveram direito à voz, a espaço, à manifestação dos seus direitos fundamentais que são lhes negados. Então, quem está dentro de uma penitenciária, nós temos hoje mais de 60 mil detentos aprisionados com uma população carcerária que está entre as 4 maiores do mundo, o Brasil, ali estão aqueles que socioeconomicamente não dispõem de possibilidade de uma vida digna. Então, quando você apresenta Jesus, é algo diferente. Porque essa comunidade, essa população, ela só conhece fome, violência, agressão, tiro, morte. Ela vive a escassez. Então, Jesus surge como um alento, como algo novo, e se ele é apresentado, Jesus, e pode ser qualquer outra manifestação religiosa, se ele é apresentado de uma forma plausível, a população carcerária, ela se segura, ela se agarra, porque é um expediente novo que surge dentro das vidas que ali estão sendo consumidas, que fora delas, elas também não tiveram acesso a essa possibilidade.
o aceno para quem vive na marginalidade, para quem vive abaixo da linha da pobreza, é só assalto, quando vai morrer, quando vai adoecer, expropriação, ausência de tudo, ausência de parque, ausência de entretenimento, de escola, de saúde. Então, essa população é uma população escorraçada, e ela é grande. Então, quando algo se lhe apresenta como algo bom, degustável, pelo menos por isso, Jesus já é um aceno novo para essa população. Mas se vai além disso para apresentar como uma possibilidade de se descarregar, como uma possibilidade de encontrar mitigação para o seu sofrimento, como uma possibilidade de entender a vida de um outro lugar, o seu sofrimento, que está normalmente coroado por revolta, por dores e por aflições, essa população carcerária, ela é imensamente beneficiada. Então, as religiões que entram no cárcere para fazer esses atendimentos, elas têm uma tutela de natureza espiritual grandiosa, seja qualquer que seja, porque ela abre um espaço de respiração não opressora dentro da penitenciária. Ela abre um movimento de liberdade para quem está preso. Ela abre para uma possibilidade de conexão com o divino, porque o que a pessoa viveu até então, mesmo antes do aprisionamento, não fala de Deus, porque tudo é dor, tudo é sofrimento. Quem vive na exclusão vive no sofrimento. Então, quando chega esse religioso e traz essa reflexão, traz essa possibilidade, é um alento, é um jugo suave para aquelas pessoas que estão esmagadas pelos seus sofrimentos históricos. E ali dentro também, já que dentro da penitenciária as pessoas vivem como se fossem animais amontoadas, em completo desacerto com relação às necessidades vitais mínimas de viverem dignamente, ainda que com cerceamento da liberdade. Elas são, na verdade, castigadas pela sociedade. Esse é um sistema falido que precisa ser revisto no Brasil, porque não faz sentido, absolutamente não faz sentido. E na rua, são as pessoas que enlouqueceram, que perderam a identidade, que perderam o nome, que perderam a memória, e elas estão na rua. Algumas delas estão nesse caminho, algumas já chegaram nesse ponto de alienação, e que são atendidas pelos andantes, pelos grupos religiosos da fraternidade, da solidariedade, da partilha, que chegam a esses corações levando migalhas de luzes para almas que têm uma história atrás de si, antes de chegarem e fazerem da rua o seu espaço de vida, tem uma história atrás de si, de sombra, de dor, de muito sofrimento. Então, esses são espaços onde se atende às entidades espirituais também que se desvinculam, e é um ensejo, em alguns grupos, de poderem tentar resgatar essas pessoas para espaços dignos, fora das ruas, e algumas delas para ressocializá-las com as famílias das quais eles se desconectaram há tanto tempo, que às vezes estão no outro estado. Alguns grupos fazem isso com sucesso. De qualquer modo, qualquer ação no bem é o bem que chega para fazer a diferença, para minimizar sofrimentos que às vezes já venceram aqueles espíritos que, reencarnados em situações difíceis, estão tombados nas sarjetas, sob as marquises, aguardando um olhar de ternura, um gesto de carinho, uma mão de parceria no campo da solidariedade fraternal. Muito bem, Alberto. Nós estamos nesse momento de perguntas e respostas do nosso primeiro Céu Virtual, a primeira palestra de abertura com o nosso querido Alberto. Tem uma pergunta aqui, Alberto, que na verdade não é uma pergunta, mas a nossa irmã, ela queria saber o seguinte: boa noite, qual o nome e autoria dessa bela mensagem final que o Alberto acabou de proclamar aí, de dizer? É lá de Caruaru, a Joselma. Um abraço para a nossa Joselma, em Caruaru. A mensagem é de João de Deus Limeira, chama-se Inteligência Suprema. É um poema desse poeta que eu disse algumas estrofes. Ele é maior do que eu recitei. E eu encurtei, porque eu tinha estourado o tempo já.
Então vamos lá, Diego. Pergunta para o Alberto. É isso aí. E a pergunta veio da nossa querida irmã Cristiane Mascarenhas. Alberto, na experiência de um ente querido com câncer ao nosso lado, o que recomenda como essencial da nossa parte para amenizar o sofrimento dessa pessoa? Gratidão. Cristiane, a oração é sempre o instrumento fundamental para poder aliviar dores e reconectar aquele que está sofrendo as agruras de uma doença consumativa como o câncer, a fim de que a dor do corpo e a dor que a emoção às vezes acompanha de insegurança, medo da morte, possam ser aliviadas. O diálogo descontraído, se houver aceno para falar da imortalidade da alma, é de bom tom. A aplicação dos passes e da água magnetizada, que tem um poder altamente liberador e curativo no que tange a algumas doenças, e no câncer tem um processo de alívio. Quantos pacientes que são submetidos à terapia magnética do passe e à bioenergia, também conectado à água, eles encontram uma desencarnação em profundo consolo e alívio dos sintomas, posto que os espíritos amigos valem-se dessas disponibilidades, seja do aplicador de passe, seja da água, para poder atender em nível perispiritual. E às vezes o câncer, que está numa área que normalmente gera muita dor, encontra nesses expedientes a possibilidade do paciente fazer uma evolução serena, tranquila, e encontra um desencarne, às vezes extremamente aliviado e consolador. A fé de quem está ao lado, a atenção, o carinho, o gesto, o choro que às vezes pode acompanhar do afeto que está ao lado, os diálogos para trabalhar pendências, se a pessoa está se aproximando da desencarnação, esses diálogos, esses reencontros, eles são altamente terapêuticos para a alma, porque ninguém morre, a pessoa vai deixar o corpo. Mas se ela deixar o corpo sem ter tido uma conversa que precisava ter, sem ter alguns esclarecimentos que ela poderia ter antes de desencarnar, que vai lhe favorecer no mundo espiritual uma boa readaptação e uma boa conexão com os amigos espirituais, tudo isso é muito bom e é muito extraordinário. Os estudos da tanatologia demonstram que antes de desencarnar, nós precisamos fechar algumas coisas, fechar alguns ciclos que ficaram abertos. Daí porque algumas conversas que aquela pessoa que está, às vezes, definhando, está às portas da morte, na terminalidade da doença da vida física, ela encontra nesses diálogos movimentos altamente libertadores, librando de culpas, de remorsos, de mágoas. São processos restauradores que dá permissão para que a pessoa saia do corpo em condições extraordinárias para ser atendida pelos benfeitores espirituais. O amor, em qualquer circunstância, manifesto por tudo isso que eu disse, ou simplesmente pelo aconchego, pelo olhar e pela presença, faz com que uma pessoa com câncer ou com qualquer outra patologia terminal encontre naquele ser amado, naquele amigo, naquele companheiro, naquele familiar, a possibilidade de um reconforto. Porque aonde o amor está, ao alívio das dores, está a presença de Jesus. Muito bacana, Alberto. Olha, a gente não combinou nada, mas não é agora também, não. Mas assim, daqui a pouquinho, quando a gente for encerrar, você faz a prece final pra gente? Tá bom. Então tá, mas não tá na hora ainda não, que a gente ainda tem mais umas perguntinhas boas aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma pergunta que chegou. O nosso irmão Marcelo Borges, ele pergunta assim: a pandemia está ensinando a humanidade? Quer dizer, está ensinando alguma coisa à humanidade? E ainda para complementar isso daí, Rubens, nós temos duas perguntas que acho que dá para o Alberto falar. Quanta situação vivenciada no Amazonas, famílias que perderam 7 dos seus entes queridos. Como ir até Jesus? Essa pessoa não colocou o nome. Depois, a Deise Soares da Silva fala: a pandemia irá fazer o ser humano
acordar para a vida Uma vida espiritual? espiritualizada, né, Divino? Todo o processo pandêmico, todos os flagelos naturais, os espíritos disseram a Allan Kardec que sugere crescimento espiritual, o desenvolvimento da compaixão, a paciência, e suscita o desenvolvimento também científico. A última pandemia, que suscitou o desenvolvimento da medicina no âmbito da medicina pública, da saúde pública, ela aconteceu exatamente na gripe espanhola, que eliminou mais de 50 milhões de vidas. Vai ser provavelmente jamais superada por uma outra pandemia, tal como essa do coronavírus, que não vai chegar nem perto das vítimas que fez a gripe espanhola. As condições melhoraram muito a partir da gripe espanhola, o que nos suscita hoje uma medicina sanitária muito mais intensa e que faz com que a gente controle, ainda que haja um processo pandêmico e haja muitas mortes. Todo o processo que envolve os flagelos naturais, eles alcançam coletivamente a humanidade e alcançam especificamente alguns grupos de espíritos que, vivendo a experiência do flagelo, são alcançados pelas leis divinas. Então, há famílias que experimentam essa dor e o fazem de uma forma muito intensa. Há um olhar mais estranho ou mais distante, a gente fica chocado. Mas quando nós mergulhamos na compreensão que o Espiritismo nos suscita, nós vamos entender que tem um planejamento espiritual e que faz com que algumas coisas que parecem paradoxal, por ser excessivamente dolorosas, alcance um grupo de pessoas em particular em detrimento de outro. Não estou falando aqui da inépcia dos homens que faz o agravamento de desencarnações que ficam pendentes em relação à atitude humana. E a misericórdia divina dá a oportunidade para que o livre-arbítrio suscite a manutenção da vida ou não. E muitos espíritos estão como que nessa gangorra. E a leviandade, a corrupção, a atitude imprudente dos homens pode agravar algumas perdas que poderiam não se dar, mas algumas outras almas vão desencarnar independente de toda a ação correta da medicina e da epidemiologia e do aparato de Estado. E outras não vão desencarnar a despeito da inépcia, a despeito da corrupção, a despeito da imprudência, que às vezes o aparato de Estado está dominado, ou os profissionais que estão atendendo aquela pessoa. Por quê? Porque aquela vida, ela precisa ficar. Então, os espíritos amigos salvaguardam aquela existência porque tem poder para isso. E alguém pode já estar perguntando, e por que não faz isso com os outros? Porque para a espiritualidade amiga, desencarnar é um fenômeno natural. Porque a gente pensa que a misericórdia divina devia manter todo mundo no corpo, como se nós não pudéssemos desencarnar, seja de pandemia, seja fora da pandemia. A desencarnação é um fenômeno natural. E algumas vezes está programado a desencarnação junto de um processo pandêmico. Outras vezes não vai desencarnar. Tem gente, como aqui em Belém, por exemplo, numa ocorrência que se deu de um prédio que desabou, 10 andares, a pessoa estava mais de 10 andares, a pessoa estava no 10º andar e não desencarnou. O prédio desabou e a pessoa não desencarnou. A gente fica admirado, como é que pode uma pessoa não desencarnar do 10º andar do edifício que desmorona, e às vezes a pessoa cai do parapeito ali de uma bicicleta, cai de uma bicicleta e dá com a cabeça lá no chão, na quina de uma rua, e desencarna. Então são ocorrências assim que às vezes nos deixam perplexos, porque a gente não inclui a dimensão espiritual que tutela encarnações e desencarnações e que favorecem, portanto, a manutenção da encarnação por mais tempo, porque todo mundo que não morre vai desencarnar, e aqueles outros que desencarnam, a despeito de todo o atendimento, desencarnam, de todo o cuidado, desencarnam. Essa possibilidade de análise, o Espiritismo nos traz e nos alcança a todos, fazendo-nos entrever de que a pandemia tem muito a nos ensinar. Veio nos ensinar a estabelecermos uma vida familiar melhor,
a redescobrirmos os nossos filhos, os nossos afetos, a valorizarmos os professores, a valorizarmos a qualidade do tempo que muitas vezes nós sonegamos, a podermos avaliar de que o processo econômico, de que a humanidade, o mundo vem vivendo, ele precisa de uma reformulação e nós estamos sendo chamados a vivermos mais frugalmente e a partilha que precisamos fazer. A pandemia tem nos ensinado solidariedade, cumplicidade daqueles que se multiplicam e se desdobram para atender às necessidades humanas. Nós temos aprendido muito com a pandemia. Agora, aprende quem quer, quem escolhe aprender, porque tem muita gente que tem feito da pandemia um espaço de violência, agredindo os familiares. Tem muita gente que não conseguiu sustentar o acasalamento da pandemia, porque se tornou evidente de que o casal estava muito distante um do outro. E aí o relacionamento não conseguiu ficar mais às escondidas no distanciamento um do outro, que não se encontravam. Convidados a morar juntos, a coabitar junto, a viver um espaço de tempo maior, deu-se conta de que o relacionamento não se daria. Quantas separações se estabeleceram? Quantos pais têm se redescoberto como sendo pais que não tinham proximidade dos filhos e, às vezes, estabelece escolhas infelizes e agride as crianças porque não sabem ser pais, não sabem ter tolerância e paciência com os filhos. Então, a pandemia, ela escracha-nos para o bem e para o mal, ou seja, nós todos temos a oportunidade de fazer o melhor aproveitamento do flagelo natural, mas também nós temos a possibilidade de escolher fazer um descaminho e, ao invés de aproveitarmos o flagelo, nós mergulharmos e nos flagelarmos juntos, indevidamente e impropriamente. Muito bem, Alberto. Tem mais uma pergunta, tem uma outra que você já quase que respondeu nessa sua fala. O Dorvalino, ele pergunta assim, olha, será que os espíritas não se encontram um pouco tímidos no que diz respeito à divulgação da doutrina espírita, especialmente na participação da sociedade ou na sociedade? Acho que sim. Nós espíritas ainda redescobrimos a divulgação nessa pandemia, onde as redes sociais nos colocaram em maior exposição porque as casas espíritas deixaram de funcionar. Mas ainda assim, através das lives, através das diversas plataformas de comunicação digital, nós não alcançamos ainda toda a ousadia que precisamos ter de colocar a mensagem em qualquer lugar, ao alcance de qualquer pessoa. Ainda não dominamos a tecnologia e ficamos muito revestidos de medo, de timidez. Os espíritos disseram a Allan Kardec de que o bem predominaria sobre o mal se ele fosse como os maus são. Os maus são ousados e intrigantes, e os bons são tímidos. A timidez dos bons, a introspecção dos bons, o demasiado burocracia para poder fazer o bem, acaba deixando que o mal, mais ágil, ousado, intrigante, e grite, se coloque e ocupe o lugar dos bons. Então, eu penso que a pandemia, ela vem nos ensinando isso. A Rádio Fraternidade, por exemplo, é um exemplo de bom exemplo, porque muito antes da pandemia, já vem trabalhando ao longo do tempo no mundo o trabalho da divulgação pela via da internet, do rádio, televisão agora, nesse processo de expansão. Mas são corações que são devotados ao bem e em regime de exceção. Nós precisamos multiplicar o bem através de divulgadores no campo da comunicação social, através do qual nós, em todos os lugares, nós poderíamos implementar, colocar a luz exatamente sobre o candeeiro. A candeia num espaço que possa iluminar toda a casa e não embaixo da cama. Nós ainda somos aqueles que fazemos críticas gritando, mas o bem ainda calça chinelos de veludo e a gente não faz, portanto, divulgação do bem que precisamos fazer. Precisamos repensar isso. Alberto, eu gostei desse veludo que você usou aí, viu? Meu amigo, antes da gente
partir para o final, eu queria que você fizesse um fechamento para a gente, fazendo um chamamento acerca desse tema, né, que você abordou. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados. A gente recebe aqui na rádio todo dia gente assim pedindo um socorro, pedindo um amparo. E o que a gente sempre fala, olha, tenha fé, tenha confiança, persista na caminhada. A reencarnação é uma grande bênção divina para que a gente se transforme. Mas eu queria que você falasse assim, diretamente para aquele amigo, aquele irmão que está nos acompanhando agora e que tem achado a vida difícil, a caminhada assim complicada. Que você possa deixar uma palavra para ele aí para nós. Eu quero dizer àqueles que estão experimentando dificuldades que se multiplicam nesses dias de provação e de expiações, que Deus não se ausenta, como diz o Espírito Emmanuel. Ou seja, Paulo faz uma afirmativa muito bela que eu gosto muito, quando ele diz que Deus é um só, o Pai de todos, sobre todos, através de todos e em todos. Portanto, Deus é o espaço dentro do qual estamos mergulhados. Os nossos benfeitores espirituais não nos esquecem, não nos abandonam. Nos momentos de maior sofrimento e dor, eles nos carregam, nos tutelando nas provas mais difíceis e mais delicadas. Se buscarmos a divindade através da oração sincera, da meditação, da entrega, nós haveremos de encontrar a contrapartida divina inevitavelmente. De lá para cá, nunca falta ajuda. O que falta é a gente se disponibilizar para receber a ajuda. Porque muitos de nós queremos a ajuda, mas não pegamos a cordinha para sermos içados. Nós queremos a ajuda, mas nós não nos movimentamos, ficamos sentados, esperando comodamente que a ajuda chegue. Sei que a gente vai ao encontro dela. Mas se nós nos movimentarmos, dizia Jesus, batei e a porta se vos abrirá, pedi e obtereis, buscai e achareis, dando-nos a inevitabilidade do encontro com a divindade que sempre vem ao nosso encalço para aliviar as nossas dores, para curar as nossas feridas, para devolver a nossa saúde, para trazer paz ao nosso coração sofrido, para mitigar aquilo que muitas vezes está nos assoberbando. Enfim, Deus é esse Pai maternal que nunca abandona seus filhos. Creia em Deus, entregue-se a essa possibilidade, fazendo a sua parte. Se você faz a sua parte, Deus faz a dele. E se a vida está seguindo um rumo que não te parece plausível, mas se tu estás fazendo o teu melhor, tu estás seguindo bem, tenha certeza de que é necessário passar. E essa experiência tem termo, e ela será valorosa, e tu só compreenderás a extensão dos benefícios depois que concluir a prova ou a expiação. Por isso, Jesus nos ensinava dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. Jesus dizia isso antes da crucificação, porque estava vendo os seus irmãos se acompliciando com a lei de causa e efeito, matando-o. Estavam chamando para si um grave débito que deveria repercutir em vários séculos, nas diversas encarnações. E Jesus pedia a Deus que, se fosse possível, evitasse, mas que se fizesse a vontade dele. E como não fosse suficiente, já havia dito no Sermão da Montanha, na oração chamada dominical, Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Sempre a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a melhor. Busquemos o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que acontecer conosco está sob a tutela divina, e tudo que se nos ocorrer está para o nosso bem, ainda que seja uma dor, que será uma dor transitória, que nos fará depois bendizer a divindade, porque nada que acontece conosco é injusto da parte divina. Muito bacana. Enquanto o Alberto se prepara ali para fazer a prece para a gente, a Divina tem um recadinho rapidinho ali, parece que tá bombando aí o negócio. Como é que é? O que está acontecendo, Divina? Olha, Rubens, eu estou aqui até emocionada. Muitas fotos enviadas pelos nossos irmãos. A Sandra Soares
a Sandra Soares, lá de Vespasiano, Minas Gerais, mandou a foto dela com o cãozinho dela, assistindo aí a Web Rádio Fraternidade, os primeiros Céu Virtual, alguns amigos voluntários também. Então tá muito lindo. Manda sua foto, né, pelo WhatsApp 349 9956-2694. Tá surtindo efeito, viu, Alberto? Pessoal, a gente criou assim, quando o pessoal vai no céu presencial, o pessoal tira foto, põe no Facebook. Então, o que a gente fez aqui, Alberto? Pessoal, tira uma foto de você assistindo o céu. Manda pra gente que a gente vai colocar no álbum do Facebook. Aí tem foto de todo jeito. Foto com o cachorrinho, foto do esposo com a esposa. Tá muito bacana. Então, vamos lá, Alberto. Minha gratidão, viu? Por você estar aqui com a gente nesse formato virtual. Se Deus quiser, o ano que vem, no presencial também. Vamos torcer para caminhar desse jeito. E assim que o Alberto fizer a prece, a gente vai tocar uma música muito linda com o André Bien. E aí a gente encerra o trabalho da noite de hoje. É com você, meu amigo Alberto. Eu quero agradecer ao Rubens e à Divina, que me permitiram viver uma experiência notável quando eu estive em Uberlândia, fazendo seminário sobre família, e quando chegou no momento das perguntas, a primeira pergunta vinha de um interior de uma fazenda, e a segunda pergunta vinha de Paris. Fazem muitos anos isso. Aquela época, a Web Rádio Fraternidade já fazia o trabalho do bem, desconhecendo os oceanos, desconhecendo as fronteiras. Aquilo me emocionou. Como é que uma fala tão singela minha pôde alcançar a Cidade Luz e o interior de uma fazenda nas Minas Gerais? É o bem que, quando se coloca à disponibilidade da divindade, ela multiplica os benefícios, alcançando as almas que são necessitadas. Vamos agradecer a Deus, buscando o Criador e dizendo: Pai de amor. Quando a dor emerge, convidando-nos à reflexão, tu trazes o amor como lenitivo para que a dor não seja um aguilhão em vão, seja uma possibilidade de despertamento. Quando emerge o conflito interior existencial, dilacerando a alma, vem das entranhas do teu coração o acolhimento para que possamos entender qual o rumo e meta na superação da direção que devemos seguir no caminho do nosso próprio processo iluminativo. Quando surgem as dores sociomorais, alcançando inúmeros irmãos nossos em regime de administração pública, gerando muitas vezes consequências desastrosas para a população, surge igualmente nos devotados obreiros do bem, invisíveis, o acolhimento a tantos sofredores, para que a injustiça humana não alcance de forma letal almas que precisam ficar no corpo e superar a prova vigente. Quando, enfim, Pai amoroso e bom, a escuridão parece tomar conta do céu da nossa alma, surge uma estrela luminífera, fazendo-nos entrever o caminho a ser seguido. É Jesus, chamando-nos como caminho, verdade e vida que é, para que possamos não perder a esperança e seguirmos destemidos, porque por mais longa que seja a noite, a claridade no dia seguinte é a certeza inequívoca. E enquanto a sombra nos toma a alma, sigamos a estrela que sempre nos conclama para que, em indo a Ele, encontremos não só a mansuetude, a humildade, mas a paz com que deveremos usufruir da conexão com a divindade para superar o desafio proposto. Pai amoroso e bom,
distende as tuas bênçãos de paz a esse evento magnífico, o céu virtual, para que nos desdobramentos que se seguem, nos dias que se estabelecerão a programação, sejam coroados de bênçãos sob a tutela dos amigos espirituais, todos aqueles que deverão fazer menção à tua mensagem e aqueles que serão os que estarão refletindo acerca da importância da tua mensagem. Fica conosco e guarda-nos na tua doce e sublime paz. Muito bem, mais uma vez obrigado, viu, Alberto? A gente vai se vendo por aí, né? Isso. Obrigado. Abraço. Gratidão, viu, Alberto? Obrigado, divina querida. Você é divina. É verdade.